Vamos continuar com o estudo, né? Eu estou fazendo vídeos menores, né? Porque eu sei que todo mundo tem o que fazer e é bom, né? Assistir uma parte, entender, estudar, depois ver outra parte. E agora, nesse momento, nós vamos falar de algo que não aconteceu ainda, né? E que a gente espera, que sabemos que é só isso que nos dá esperança, que Yeshua voltará. E Yeshua voltará, e esse agora, esse estudo aqui, irmãos, eu vou ter que ler muitos textos, porque como tem muito debate, muitas interpretações, muitas visões sobre a volta, como que vai acontecer, quem vai antes, quem fica no meio, se a igreja vai passar ou não pela tribulação. Então é bom a gente ler os textos, né, para que não tenha nenhuma dúvida. E o importante, irmãos, não importa detalhes, o importante é: eu sou salvo, eu sei o meu lugar, né? Sou filha e sei o meu lugar, e sei onde eu estou assentada com Cristo. Estou aqui na esperança, né, da volta, fazendo aquilo que Ele me chamou para fazer e sabendo que todos os dias é um novo dia para uma nova santificação. Então, até a volta de Cristo, a minha busca é purificar, mudar o meu caráter, mudar tudo que dentro de mim não agrada ao Senhor, tudo que não glorifica o nome dele. E se eu tiver em santidade, se acontece hoje, se acontece no mês, se acontece no final, se acontece depois, não vai ter problema. Por quê? Porque eu estou segura, né? Além da salvação, eu entrei no processo de santificação. E eu sei que eu não vou perder a coroa. Então, e aí Timóteo e Tito, ele adverte a gente não entrar em debates. Eu nem gosto muito de pregar sobre o final dos tempos, tal. Por quê? Porque já adverte Timóteo e Tito não entrar nesses debates. Coisas que vai só desgastar. E, às vezes, pode te levar à dúvida. Então, fique com essa mensagem. Busque a santificação, busque estar preparado, seja agora ou outra hora. Então, a Bíblia diz que há tempo e fora do tempo nós devemos estar preparados. E isso vai fazer com que eu não tenha medo do que vai acontecer. Ah, mas eu não queria passar pela tribulação. Tá, eu também não quero. Se Cristo, né? Então, não tem problemas. Você está preparado. Você está sendo treinado para qualquer coisa que for acontecer. Então, nós não podemos nos prender nessas questões, porque isso não vai interferir na nossa salvação se nós estivermos buscando, né, a santificação da nossa alma, porque o nosso espírito já foi restaurado na hora que nós fizemos aliança com Yeshua. E agora é a nossa alma, né, que precisa de mudança, que precisa de transformação. Então vamos lá. O primeiro texto que eu quero ler está em Mateus 24, o verso 30. São bastante textos, irmãos. Diz assim: Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. Né? Como aqui, continuando no 31, diz assim: E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos nos quatro cantos, os quatro ventos, de uma extremidade à outra dos céus. Então, irmãos, aqui já dá uma discussão. Por quê? Não está dizendo que nós viemos, quem já morreu, né, e vai ser ressuscitado, veio e tocou na terra. Ele está falando de algo no segundo céu. Então, não vamos aprofundar, porque nosso objetivo aqui é trazer esperança e não debate sobre se uma teoria está certa ou outra está errada. Vamos lá no agora Apocalipse 1:7. Vamos buscar praticamente só ler nessa sequência para que a gente possa ter uma noção. E se você estiver passando por luta, tem uma esperança, né? Que lá não haverá dor, não haverá doença, não haverá lágrima, discussão, briga, assassinato, estupro, nada disso. Então, onde for, eu sempre digo: ah, mas há um debate, ah, porque vai ser no céu, ah, porque vai ser na terra, ah, porque vai ser no segundo céu.
eu quero estar onde ele estiver. Até se ele transformar o inferno no paraíso e ele estiver lá, para mim tá ótimo. Então é isso que nós temos que estar. Onde ele estiver, vai ser purificado, é santo. Onde ele passa, é, a glória dele queima tudo que não pertence, que não glorifica ele, que é sujo, que é imundo. Então, eu só tenho que estar me preparando e perguntando, Senhor, o que mais eu preciso fazer para mudar o meu interior? O que mais eu preciso me alinhar? Me dá direção, Senhor, porque eu não quero perder a coroa. E você vai viver o passo a passo do Eterno. Tudo que ele disser, você vai fazendo, e assim você vai conseguir. Então, não preocupa com as teorias, irmãos. Diz assim: Eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Então, ele vem, ainda está falando de algo que está suspenso no ar. Ele vem nas nuvens e não fala que ele toca naquele momento na terra. Então, vamos entendendo e prosseguindo nesse entendimento aqui. Agora, eu quero ler 1 Tessalonicenses 4:16. Diz assim: Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, isso já está dando a entender que ele vai voltar, né? Vai ter pessoas que morreram nele, vão ressuscitar primeiro que nós. Quer dizer, vão ter o corpo glorificado primeiro que nós, porque eles vão ressuscitar primeiro, depois que nós vamos. Nós, eu digo assim, se Cristo voltar hoje, né, estivermos vivos, aí que nós seremos. Então, primeiro são aqueles que já foram. Depois, nós que vamos receber esse corpo transformado, esse corpo glorificado, esse corpo incorruptível. 1 Coríntios 15, 51, 52. 1 Coríntios 15, 51, 52. Diz assim: Eis que eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados logo após. Então, primeiro, então, esse detalhe. Quando Cristo vier, primeiro toca a trombeta, os que já morreram nele ressuscitam e já recebem o corpo de glória, depois nós que vamos estar recebendo. Voltamos, aí vamos a Timóteo, 2 Timóteo 4:1, 2 Timóteo 4:1. Na presença do Eterno, Yeshua que há de julgar os vivos e os mortos, por sua manifestação e por seu reino. Então, quem que vai julgar? E Yeshua vai julgar os vivos e os mortos. Mas nós também estaremos com eles. Os que ressuscitaram primeiro, com o corpo, que foram revestidos de corpo de glória, e nós também vamos ajudar nesse julgamento aqui, o tribunal de Cristo, onde nós vamos passar um período fazendo isso com ele, julgando aqueles que não aceitaram, não buscaram viver conforme a vontade dele e algo assim, irmãos, que tem me preocupado, né? E tem me preocupado e eu também tenho é, feito o que está no meu alcance, as pessoas que eu tenho acesso. Eu me preocupo de entender como foi que ela teve o encontro com Cristo, como foi que ela foi abordada, como foi apresentado o plano de redenção para ela. Ela entende isso, ela tomou uma atitude consciente do que ela estava fazendo, do que Cristo fez por ela, porque se isso não aconteceu, irmãos, a pessoa pode estar 30 anos na igreja e ela não vai ser salva. Isso é triste de dizer, mas a gente acha, não, nos atendimentos é muita gente. E aí você pergunta, às vezes não precisa nem perguntar, porque na ficha já tem, dizendo lá, se ela tem compromisso com a leitura, como ela se sente na hora que ela
tá tendo o devocional, tendo a leitura dela. A maioria diz, eu não dou conta, porque eu não entendo, eu não dou conta, porque eu fico com muito sono, sabe? Então, a gente já percebe. Aí você pergunta, fala o plano de redenção. Não, eu nunca ouvi falar dessa forma. Eu não nunca sabia, não sabia que era assim. E às vezes uns falam que sabe, aí você pergunta, tá, então fala para mim, se eu fosse um descrente hoje, como é que você ia me abordar? Você sabe? Você tem, porque irmãos, tem pessoas que não têm tempo para parar e ficar ouvindo. Então eu preciso ter isso revelado, isso entranhado em mim, enraizado, e eu preciso processar isso para que eu fale de forma objetiva, de forma clara, e que eu provoque naquela pessoa um desejo de querer mais, de querer saber mais. E todas as pessoas que eu levar a Cristo, né? Porque eu falo, irmãos, não é convidar alguém para ir para a igreja e soltar ele lá. Porque se você leva, você tem que acompanhar, saber se tem um grupo de discipulado, se tem pessoas que vão acompanhar, se tem conselheiros, se precisa de libertação, se tem libertador ali. Fala libertador, mas a gente sabe que libertador é Yeshua, né? Eu falo assim, nós que ministramos a libertação. Então, eu tenho que ter responsabilidade até aquela pessoa se engajar, né? Porque, irmãos, a palavra diz que se pessoas passarem por nós e nós não levarmos ela a esse conhecimento, o sangue da alma delas vai ser cobrado de nossas mãos. Por quê? A alma delas vale mais que o mundo inteiro, o valor de uma alma. Então, eu preciso estar buscando. é, Ter esse entendimento, essa clareza. Quanto mais eu falo, quanto mais eu ensino, mais eu vou aprendendo. Aí já fica fácil, sabe? Falar assim, mais solto, sem muita, sem medo, sem aquela segurança, sabe? A pessoa fica inseguro de falar. Não, eu tenho que ter segurança, porque aquilo foi revelado dentro de mim. Então, eu já sei que Cristo vai voltar, né? É, Ele vai trazer, primeiro, ele vai ressuscitar aqueles que morreram nele, e nós que ainda estivermos vivos na vida do Senhor, seremos também transformados, nosso corpo como corpo de glória, né? É, deixa eu seguir aqui, isso aqui eu já falei. O que que a Bíblia ensina sobre esse dia que ele vai voltar? O assunto é tão amplo e com tantas implicações, que eu já falei anterior para vocês, só vou ler aqui, que alguns textos são motivo de discussão e dão origem a interpretações diferentes. A maior parte do ensino, entretanto, refere a coisas claras, indiscutíveis. São esses textos claros e sem discussão que queremos apresentar, porque a palavra diverte. Esse debate teológico, ele não acrescenta nada. Ele não leva ninguém à salvação, ele não tira dúvida, ele cria mais dúvidas. E esse assunto, não, se eu for salva e busco a santificação, essas questões não vão acrescentar nada. Então, se não acrescenta nada na minha vida, não acrescenta nada no meu chamado, então eu não tenho que dar importância, eu não tenho que focar nisso. É legal saber? Sim. Tem oportunidade? Alguém maduro, sensato, equilibrado, sábio? Aprenda. Mas isso você tem que ter cuidado, porque esses debates, essas discussões, vai fazer você ficar com raiva, vai fazer você ter dúvida, né? Porque a pessoa sempre é astuta, que o diabo já está trabalhando ali, ela já vem com uma perguntinha para te deixar pensativo, né? Então a gente tem que ter essa preocupação. A vinda dele, a volta dele é clara com os profetas, com João Batista, o próprio Cristo, pelos anjos, né? Porque quando Cristo foi exaltado, quando ele foi elevado aos céus, é, ele falou que ele ia voltar. Ele deixou e ele não mente, ele vai voltar. Então vamos ver aqui em Zacarias 14, 3 e 5, o que que fala? Zacarias 3 e 5. 3.
de 3 a 5, né? Diz assim: Ora, Josué, vestido de roupas impuras, estava em pé diante do anjo. O anjo disse aos que estavam diante dele: Tirem as roupas impuras dele. Depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado e coloquei vestes sobre você, vestes nobres sobre você. Disse também: Coloque um turbante limpo na sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram enquanto o anjo do Senhor observava. Para que estava fazendo? Isso aqui era no Antigo Testamento, né? Que estava dizendo sobre as vestes do sumo sacerdote. Aqui Josué está sendo colocado como sumo sacerdote. A figura de Yeshua, né? Então, o anjo veio e falou dessa purificação, para que eu possa entrar nesse lugar de receber esse sacerdócio, que a Bíblia diz que nós fomos constituídos reis e sacerdotes, né? Então, qual foi a ordem do anjo? Tirem as roupas impuras dele. Aí depois disse a Josué: Veja, eu tirei de você o seu pecado. Então, vestes aqui está falando, simbolizando o pecado. E coloquei vestes nobres, nobres. Aqui está falando desse corpo incorruptível, dessa vestimenta que te torna santo, que te torna sem pecado. E isso aqui, irmãos, é para a vinda de Yeshua, que nós temos que estar preparados. Então, aqui em Zacarias, ele vai falar com Josué como sendo o sumo sacerdote. Aí ele disse: Coloque o turbante nele, né? E esse turbante aqui está dizendo limpo em sua cabeça. Colocaram o turbante nele e o vestiram, enquanto o anjo o observava. E aqui, irmãos, ele vai trazer essa revelação da purificação dos pecados, para que nós também tenhamos essa revelação que muitas vezes nós achamos que estamos puros, que estamos alinhados com a vontade do Senhor. E se nós tivermos coragem de chegar diante dele e falar: Senhor, tu está para voltar, como está a minha vida? E aí você tem que estar aberto, porque o Eterno, através da sua palavra, vai te confrontar. E você precisa mudar. Você precisa se alinhar, pedir perdão, precisa tirar esse turbante, precisa tirar essas vestes de pecado. Agora, continuando em Zacarias, eu quero ler o 14, verso 14, o 3 e o 5 também. Depois o Senhor sairá para a guerra contra aquelas nações, como ele faz em dia de batalha. Naquele dia, os seus pés estarão sobre o Monte das Oliveiras, a leste de Jerusalém, e o monte se dividirá ao meio, de leste a oeste, por um grande vale. Metade do monte será removido para o norte e a outra metade para o sul. Vocês, aqueles que estiverem vivos, fugirão pelo meu vale entre os montes, pois ele se estenderá até Azel. Fugirão como fugiram do terremoto nos dias de Uzia, rei de Judá. Então o Senhor, meu Deus, virá com todos os santos. Aqui já está dizendo, todos aqueles que o Senhor revestiu, aqueles que o Senhor ressuscitou e revestiu primeiro. Essa palavra aqui dizendo que dividirá, também, irmãos, quando fala dessa batalha aqui, dessa divisão lá nessa região, no Amargedon, também há muitas discussões, também há muitos debates, também tem muita teoria de que será na guerra tal, será na guerra tal, será com nação tal, nação tal. É nisso aqui que eu quero dizer para você. Para nós que entendemos todo esse processo e cremos na volta dele, só precisamos estar preparados. Só isso. Então, dá margem, porque se você pegar tipo umas 3, 4, 5 versões bíblicas, você vai notar algumas palavrinhas que vão dando a entender coisas diferentes. Mas quem vai provocar uma guerra contra o outro?
Não interessa, porque quem vai descer e ali a terra vai se abrir, o lugar vai se abrir, é o próprio Yeshua. E o que vai acontecer, com quem vai acontecer, isso não vai influenciar, não vai agregar nada sobre a minha salvação e nem sobre a minha santificação. Então, são esses debates que o Senhor pede para evitar, para que a gente não fique se desgastando com coisas desnecessárias, porque o que nós temos que gastar tempo é, como Osés diz, conhecer ao Senhor e prosseguir é um ato contínuo em conhecer, porque o Senhor é eterno. E de eternidade em eternidade nós nunca vamos conhecer a sua totalidade. Então eu preciso conhecê-lo todos os dias. Quanto mais eu conheço, quanto mais eu estou diante dele, mais eu pareço com ele. E se eu estou parecendo, eu estou deixando as minhas vestes de pecado, tirando esse turbante, eliminando essas coisas ruins da minha vida e estando preparado para esse dia glorioso. Aleluia. Amém. Eu quero ler também João 14, 2 e 3. João 14, 2 e 3. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: eu vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim. Aqui não está dizendo que vai levar para o céu, não está dizendo que vai ficar na terra, não está dizendo que vai ligar para lugar nenhum. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Então, irmãos, se a Bíblia diz que o céu e a terra vão se converter no novo céu e nova terra, nós não sabemos como acontecerá, se vai se criar outra dimensão, se essas duas dimensões vão se tornar uma só. Mas diz para mim, isso vai importar? Se o meu desejo é estar com ele, não importa onde ele estiver. Não importa o que uma teoria fala, o que a outra fala. Eu tenho que crer no que está escrito. Se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e levarei vocês para mim. Vocês vão estar comigo, aonde eu estiver. Isso é que importa. Então, já pensou? Seja no céu, seja na terra, a presença dele purifica tudo, santifica tudo, consagra tudo, transforma tudo em glória, né? Então, a dimensão que ele vai nos levar não vai fazer muita diferença. O que vai fazer a diferença é eu estar nele, para estar com ele, em nome de Yeshua HaMashiach. Atos 1:11. Aqui nós vamos gastar um pouquinho mais de tempo. Gastar não, investir mais tempo. 11. Que lhes disseram: Galileus, por que vocês estão olhando para o céu? Este mesmo Yeshua que dentre vós foi elevado aos céus, voltará da mesma forma como viram subir. Então, isso aqui já é suficiente, né? Tem mais 3 textos aqui, mas isso aqui é suficiente, que declara que ele voltará, né? E como será essa vinda dele? A Bíblia diz que a vinda do Senhor será pessoal e corporal. Visível, nós já lemos, todo olho verá. Literal, é real, não é nada espiritual, né? Não vou ter uma visão, né? E uma coisa também importante é que é repentina. Ninguém está preparado, quem não tiver preparado vai ficar. Por quê? Ele não vai dizer, a Bíblia diz que só o Eterno sabe o dia e a hora. Então, ninguém pode prever. Então, se ninguém pode prever, eu tenho que estar preparado a todo momento, né? Então, o Senhor virá para ressuscitar os mortos, transformar os vivos à imortalidade, né? Receber um corpo corruptível, arrebatá-los para encontrá-los nos ares. Ele vem nas nuvens e nós vamos subir. Aí eu poderia dizer, creio que será no segundo céu e terá uma nova dimensão.
Mas eu nunca estudei sobre isso, eu nunca aprofundei sobre isso, por quê? Eu quero estar com ele. Então, se vai ser no céu, se é no segundo céu, no terceiro céu, segundo, ou aqui na terra, não faz diferença. O importante é que ele prometeu que ele vai levar a gente para ele. Arrebatar é trazer, pegar nós e levar para ele, aonde ele estiver, né? E aqui fala, o texto fala em que nós vamos encontrar ele nos ares. Ele veio também para julgar e recompensar o santo. Então, o tribunal dele também serve para isso. É, eu fui chamada para esse determinado trabalho no reino de Deus. Eu estou cumprindo meu chamado. Eu estou buscando a santificação. Então, existe recompensa, existe herança para quem ouve a voz do Senhor e obedece a fazer aquilo que ele projetou lá na eternidade para cada um de nós. O eterno tem um propósito para cada um de nós. E nós estamos vivendo, estando vivendo esse processo, esse propósito, nós vamos receber a recompensa. Quando ele fala santos aqui, né, somos nós, aqueles que fomos, né, que cremos, que vivemos a vontade perfeita dele. Vai se casar com a noiva, né? Aí já outro debate. Uns dizem que a noiva é Israel, outros dizem que a noiva é a igreja. Mas o que que a Bíblia diz? A Bíblia diz que tanto judeus, como grego, como cita, como qualquer nação, como brasileiro, como qualquer um, se crê que Yeshua HaMashiach é Senhor e Salvador, fomos todos enxertados nessa videira e nos tornamos um povo só. Então, a noiva são aqueles que creem em Yeshua, seja ele judeu e se converte a Yeshua, e seja ele cristão que crê em Yeshua. Então é um povo só. Nós não somos separados. Nos tornamos o povo do Eterno, o povo que está esperando ele. Então, isso é importante. Então, debater sobre se é igreja, se é Israel, não. Vamos lá, o texto diz que nós que cremos em Yeshua, tanto judeus como gregos, como romanos, como brasileiros, como cremos, somos o povo do Eterno. Então, somos a noiva dele. Essa noiva é aqueles que confessam, mas que vivem em santificação, irmãos. Porque tem pessoas que confessam a Cristo, mas não abriram mão do mundo, não abriram mão do reino das trevas. Então, esses chegando à última hora, assim, chegando próximo do tempo, eu creio que Deus vai despertar e as pessoas vão abrir os olhos e vão entender. Mas elas perderam toda uma vida sem cumprir o chamado, sem cumprir a vontade do Eterno. Então, o que que ela construiu? Que tipo de material ela mandou? Que o Senhor falou que nós estamos fazendo tudo que fazemos aqui, todos os atos de justiça, tudo, sobe para ele. E esse material é que ele está preparando para nos abençoar quando ele vier fazer. Ó, vem aqui, Neusvan, você vai receber tal coisa, porque eu te chamei, você me obedeceu, você buscou a santificação, então você vai receber isso aqui. Então, quando eu estou trabalhando para o Senhor, já chegou gente assim, mas você, quanto que você vai cobrar para me atender? Não, não cobramos nada, sabe? E às vezes é difícil as pessoas acreditar que a gente vai pegar aquele tempo nosso e dedicar. Mas, irmãos, se a gente ler a Bíblia e ver isso aqui, eu tenho direito a recompensas. Então, além do Senhor já estar me dando aqui na terra tudo, até além do que eu mereço, e lá quando eu for receber a herança. Então, isso aqui é passageiro. Então, eu sou bem paga. Eu trabalho para o reino do Eterno e ele me paga muito bem. Ele me dá além daquilo que eu preciso. E isso me faz acreditar cada vez mais na volta, desejar mais a volta desse lugar onde eu vou ficar com ele. Né? Eu sempre digo, quando chegar, né, eu espero ter acesso a todos, eu quero poder ter um tempo, né, com Abraão e com Paulo, apóstolo Paulo. São duas pessoas que eu sou apaixonada. E são de temperamentos totalmente diferentes, né? Abraão fleumático, Paulo, o meu temperamento, que é colérico, né? Mas são homens assim que fundamentaram a minha fé, que a palavra deles fundamenta a fé.
Então, se eu tiver, e tem outras pessoas também, né? Quero ver outras pessoas. Então, esse é um consolo que nós temos. O Senhor também virá destruir o inimigo, julgar as nações e julgar os outros. Não vai ser só o tribunal para nós, é para nos dar a recompensa. Ó, você ganhou 5, o outro ganhou 2, o outro ganhou um, pela quantidade que produziu. Mas também terá, né, o julgamento dos ímpios, né, irmãos? Então aí já é para condenação. Ele precisa ouvir, porque o Senhor é tão justo que ele não pode mandar ninguém para o lago de fogo sem primeiro, ó, vou te chamar aqui, né? Você não, né, não me reconheceu, você não me aceitou, e você não viveu em obediência, entrega e tal, tal, tal. Então você não tem parte comigo. E você vai agora para esse lugar e a sua sentença é essa. Então, nós também vamos ver, porque nós estaremos lá, né, nesse julgamento. E é muito triste, né, irmãos, porque a gente prega, eu falo gente porque eu contribuo com missões, eu contribuo com um irmão lá no Senegal, eu contribuo com missões aqui na minha cidade. Eu prefiro investir as minhas finanças, aquilo que é do Senhor, em pessoas que ganham almas, né? Então, quando eu falo que eu estou ganhando almas, não é eu mesmo, porque eu mesmo não tenho essa habilidade de evangelismo. A minha habilidade de ganhar uma alma é de relacionamento. Então, demora 1 ano, 2 anos, 3 anos para eu ganhar uma alma, porque eu não vou pregando a palavra, eu vou vivendo com essa pessoa e vou tendo aquela comunhão para ela ver a minha vida, e aí eu tendo as oportunidades, eu vou falando. Então, agora o evangelista não, ele já tem um dom, 15 minutos, assim, ele já está pondo a pessoa para chorar. E mas eu sei que missões também se faz assim, contribuindo, né? Outros já tem, não tem como contribuir, mas intercede. Então, eu estou na África, eu estou aqui na Amazônia com o pessoal daqui de Chapada que vai, eu estou lá no Nordeste que eu contribuí. Então, eu estou dessa forma contribuindo financeiramente. Então, eu sei que eu receberei a recompensa. Não estou fazendo isso porque eu vou receber recompensa. Eu creio que a palavra diz que fazendo eu vou receber, você vai receber. Então, é importante a gente entender e tomar posse, porque é isso, irmãos, que ajuda a gente a viver as lutas sem desistir, sem desanimar, né? E por último, o Senhor vai acorrentar a Satanás. Aí já vai haver debate. Se é por 1000 anos, ou se já é para sempre, se isso vai acontecer antes do trono branco, depois do trono branco, eu volto a dizer, irmãos, o que importa é que nós somos salvos e que nós vivemos a vontade do Senhor, nós vivemos para Ele, nós dependemos dEle, nós renunciamos tudo por causa dEle e estamos buscando a santificação. Interfere interfere não. Como funciona essa santificação? A palavra diz que só o Espírito Santo nos santifica. Então, eu estou buscando ao Senhor, estou orando, estou lendo a palavra. Aí eu recebo um chamado dentro de mim. Está errado nisso aqui. Você precisa consertar. Se eu ouço essa voz e eu vou pedir perdão ao Senhor, eu vou consertar, deixar de fazer aquilo e me limpar, purificar desse pecado, eu estou santificada nessa área. Então é assim que acontece a santificação. É eu ouvindo o Senhor, buscando a mudança, né? E essa mudança acontecendo, eu vou construindo essa santificação dia a dia. Porque eu de mim mesmo não posso olhar para mim e dizer, eu estou errando. Se eu for depender disso, irmãos, eu vou achar que eu estou certa em tudo, que eu sou boazinha, que eu sou perfeita, né? Porque eu sou salva. Não, eu estou em processo. Então, o Espírito Santo, e ele é tão maravilhoso que ele não pede a gente tudo de uma vez. Vem uma lutinha, ele começa a falar, você não começa a entender, a luta começa a apertar, aí você começa a pedir, Senhor, fala, me explica, eu não estou entendendo. Aí você entende, você resolve, aí você sai daquela luta, né? E aí o Senhor te dá um trégua, você se restabelecer.
Aí depois o Senhor vai revelar outra coisa, né? Ele conhece as nossas estruturas, então ele é amoroso, ele é cuidadoso, ele sempre vai com jeitinho. Eu quero ler aqui 1 Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicense 4,16. Vamos ver o que a palavra está dizendo. Pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e com os mortos em Cristo, eles ressuscitarão primeiro. Nós já tínhamos lido, tá? Mas estou relendo porque eu listei aqui algumas coisas que o Senhor virá para fazer aqui. Então, é uma das coisas. Primeiro, ressuscitar os que nos antecederam, né? Apocalipse 19. Vamos lá, Apocalipse 19. Apocalipse 19. 19. Apocalipse 19, 7, 9 e 21, 2. Apocalipse 19, 7 a 9. Regozijemo-nos, vamos alegrar-nos e dar glória, e dar-lhe glória, pois chegou a hora do casamento do Cordeiro, e a sua noiva já se aprontou. Para vestir-se, foi-lhe dado linho fino, brilhante e puro. O linho fino são os atos de justiça dos santos. E o anjo me diz: escreva, felizes os convidados para o banquete do casamento do Cordeiro. E acrescentou: estas são as palavras verdadeiras do Eterno. Irmãos, essa palavra tem que trazer muita alegria. Você e eu somos convidados para a festa do Cordeiro. Por isso nós precisamos estar firmes na presença do Senhor, porque será uma festa grandiosa e durará por toda a eternidade. Então isso é maravilhoso, né? É algo que refrigera o nosso espírito, a nossa alma. Apocalipse 21, 2. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparada como uma noiva, adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha. Amém. Glória a Deus.